Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu agora estou bem. Dei uma boa sumida por aqui. Tenho até alguns vídeos gravados que eu não editei para colocar, mas dei uma boa sumida. Passei um período com muita frieira. Eu comecei assim naquele friozão que deu 2 graus, sensação térmica de -2, lá finalzinho de junho. E aí, assim, meus dedos incharam muito. Quando foi início de julho, veio outro friozão e aquilo ali contribuiu muito para piorar muito a situação. E aí, eu acabei, assim, meio que parando de fazer tudo que eu tava fazendo, porque eu tava muito ruim mesmo da frieira. Olha que fazia muitos anos que eu não tinha uma crise de frieira, e embora eu nunca tive uma desse jeito, porque essa foi horrível. Estava eu corrigindo provas e agora eu vou passar as notas, só tenho que fazer aqui umas demarcações no caderno. E decidi vir fazer um vídeo, né? Esses vídeos bem bate-papo enquanto a pessoa vai trabalhando, que eu já fiz algumas vezes. Quando é um serviço mais mecânico, que eu não preciso me concentrar, eu consigo gravar, conversar enquanto eu vou fazendo. Passar as notas é um serviço mecânico, corrigir prova não. Hoje de manhã eu tava pensando em vir fazer assim um bate-papo sobre essas coisas que acontecem na vida da gente, e aí eu tava limpando o banheiro, claro que não ia parar de limpar o banheiro pra vir conversar. Então eu pensei, não, de tarde eu arrumo um tempinho e venho fazer isso. E cá estou eu, neste meu tempinho que eu arrumei para vir conversar um pouco. O que eu queria conversar? Não sei se vocês viram a história daquela mãe que fez um quarto na varanda. Não vou entrar no mérito do quarto na varanda, não vou entrar no mérito da mãe, nada disso, mas eu quero falar sobre a questão da exposição. Que às vezes a gente não pensa no quanto a gente está se expondo e quanto a gente está expondo os nossos filhos. E até que ponto isso vale a pena? Aqui na internet tem muita gente que vem e que expõe tudo, assim, sem o mínimo filtro, que eu acho que foi o caso dessa mãe. Ela foi lá e expôs toda a situação, falou que a filha dela era autista e tudo mais. Eu vi por acaso o vídeo no TikTok, só que agora é só o que parece pra mim, até mesmo em outras plataformas, no Instagram, até aqui no YouTube eu cheguei a ver vídeo sobre isso. E aí, o que eu fiquei pensando, né? Eu acho que, primeira coisa, a gente não pode expor tudo. E aí, assim, galera das antigas vai lembrar que eu colocava vlogs. E nestes vlogs eu colocava tudo. Eu colocava os guris, eu colocava a minha limpeza da casa. Então era tudo mesmo que eu acabava colocando naqueles vlogs. Só que começaram alguns comentários negativos e eu não soube lidar com aquilo naquele momento. Tava começando na internet, não tinha, acho que a mesma maturidade que eu tenho hoje. E aí o que eu fazia? Eu respondia aqueles comentários negativos e eu deixava lá porque a pessoa tinha que ver minha resposta, né? Mas o que acontece? Um comentário negativo, ele abre brecha para um monte de gente ir lá fazer outros comentários negativos. E foi isso que aconteceu nessa situação da mãe. E aí a mãe começou a fazer vídeos explicando a situação. E aí aquilo ali, o negócio degringolou de um jeito que não teve mais como segurar. Acabou que ela fechou a loja, porque ela não soube lidar com esta parte negativa. Na época que eu tive alguns comentários negativos, era uma pessoa que, assim, que eu acho que ela não tinha mais o que fazer. Ela olhava meus vídeos para analisar cada detalhe dos meus vídeos e fazer um comentário depreciativo. Me chamava de relaxada, que eu não sabia limpar, e que isso, e que aquilo, que aquele outro, que eu não sabia educar as crianças. Até que eu era uma péssima professora, ela falou uma vez. Isso que eu não falava nada das aulas. Hoje eu falo mais sobre as aulas na internet do que naquela época. Naquela época era bem separado. Aí, o que eu fiz depois? Eu simplesmente comecei a excluir. Ela comentava, eu excluía. Ela comentava, eu excluía. Óbvio que eu não conseguia excluir sempre. Até que eu descobri como bloquear e bloqueei ela. Deve estar bloqueada até hoje aqui no YouTube. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque sempre que a gente deixa um comentário negativo, isso daí vai fazer muito mal para nós.
Só que para quem tá de fora e vai ler os comentários e ler um comentário negativo, vem o efeito manada. Vem colocar comentário negativo também. Mesmo que às vezes ela não tenha pensado com essa maldade, com essa malícia, mas ela lê um comentário maldoso e se acha no direito de deixar outro comentário maldoso também. Então, hoje eu tenho esse hábito de comentários negativos eu apago, eu nem respondo. E bloqueio a pessoa. Faço isso na boa, não estou nem aí, porque eu não me interesso em ter visualizações de gente que não quer o meu bem. Segundo detalhe, a gente não tem que ter opinião sobre tudo na internet. Gente, tá? Às vezes tu vai fazer o mal para tua pessoa. Por mais que tu não concorde com aquilo, fica quieto. Porque às vezes tu não sabe o que a pessoa tá passando, tu não vive a realidade dela, tu não veste os sapatos dela, eu gosto muito desse termo. E aí tu vai estar lá te manifestando, tu vai estar lá ferrando com a vida da pessoa, e foi esse caso, sem tu saber qual que é a situação, sem tu saber as circunstâncias. A moça fechou a loja dela, fechou o ganha-pão dela. Terapia para autismo é caro pra caramba, não é uma coisa barata. E ela agora não tem a fonte de renda que ela tinha para pagar as terapias para filha dela. E aí muita gente falava: "Ah, a mãe colocou uma criança autista na varanda". Quanto tempo tu estudou para saber que a gente tem níveis de autismo e que tem crianças autistas que não vão abrir uma varanda e se jogar? Tem crianças autistas que podem vir a fazer isso. Mas tem crianças autistas que elas só têm uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de processar as informações, que é o autismo leve, né, nível 1 de suporte, por aí vai, tem várias nomenclaturas. Eu tenho vários alunos assim que vão tranquilamente na escola e são excelentes alunos e eles têm uma mentalidade, um discernimento muitas vezes superior a muito adulto. Então, tu criticar simplesmente por a criança ser autista sem tu conhecer a realidade da criança, também, porque falavam como se a criança fosse completamente incapaz. Nunca acompanhei a mãe, eu não sei a situação da criança, tá? Mas eu tô falando que, assim, tinha um pré-julgamento, porque por ser uma criança autista, ela ia ser completamente incapaz e ela ia se jogar da janela. Então, o que eu quero colocar é assim, antes de tu fazer uma crítica, não faz. A gente nunca conhece todas as variáveis do problema. A gente não conhece todas as variáveis desse problema. A gente não sabe o nível do autismo da criança. A gente não sabe o tamanho do apartamento da mãe, metragens, e não interessa saber. A gente não sabe qual era a condição da família naquele momento. A gente não sabe o que as minhas palavras vão fazer e vão refletir no futuro. A gente vai estar promovendo um cancelamento, que foi o que aconteceu, e aí com esse cancelamento acabou o ganha-pão da família, acabou tudo, ela fechou a loja e saiu da internet, e a gente não sabe quão grave foi esse efeito que a internet trouxe para ela. Não queria esse efeito, não se expusesse. Bom, aí vem o primeiro ponto que eu tinha falado antes, a gente não pode expor tudo, não pode. E aí assim, hoje os meus vídeos são assim, são de bate-papo, né? Normalmente com uma coisa neutra no fundo, que nem apareça na minha casa para não ter risco de ninguém falar nada, ninguém fazer algum comentário, alguma coisa, porque não é isso que eu quero que escutem a minha voz e deu, e por aí nós vamos. Então eu acho que assim, a internet dá voz para muita gente. A internet, ela é um lugar maravilhoso para a gente construir um círculo de amizades, principalmente quando a gente não tem essas amizades vindas de outro lado. Porque para e pensa na seguinte situação. Às vezes tu te muda de cidade, tu não tem contato com ninguém, onde tu vai poder conhecer alguém que tem os mesmos gostos que tu? Pela internet. A internet, ela é muito boa. Eu fiz muitos amigos aqui na internet, muitas amigas de vários lugares. Eu tenho amigas do artesanato de muito tempo, eu tenho amigas aqui do canal de muito tempo que me acompanham no Instagram e que a gente conversa, né, por mensagem de áudio no Instagram seguidamente. Então, trouxe muitas pessoas boas. Trouxe esse lado negativo? Trouxe. Mas esse lado negativo foi bom para ter um aprendizado e até para amadurecer mais. E aí hoje a minha maior preocupação é com a questão das crianças, para que eles não passem por isso também.
O Otávio, uma época, quis um canal no YouTube, eu segurei bastante, até que eu pensei, eu vou deixar. Aí ele fez o canal dele do YouTube, ele postou alguns vídeos, e aí não teve o retorno que ele esperava, e o canal ficou abandonado. Eu acho que se eu tivesse seguido proibindo, teria sido pior, então eu deixei. Só que antes de eu deixar ele olhar os comentários, eu olhava. Nunca teve nada ofensivo, mas se tivesse, eu já ia tirar. E nesses vídeos que ele fazia, ele também não aparecia, não mostrava o rosto dele. Então são cuidados que a gente tem que ter, e cada vez mais, porque as redes sociais, elas são extremamente cruéis. Inclusive, eu tô lendo agora um livro, vou até pegar. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro, porque assim, eu tô estudando o livro, eu tô me apropriando muito do livro, porque é um assunto que para mim eu trabalho com adolescentes, além de eu ter um filho adolescente, uma criança, e ele fala muito disso. As redes sociais são extremamente cruéis, principalmente com as meninas adolescentes, e que a gente tem que segurar o máximo possível as telas das crianças. E a gente tem que ter esse cuidado. Então eu acho que a gente precisa pensar na internet de uma forma muito crítica e pensar muito bem no que a gente vai colocar. Hoje vocês não veem mais meus filhos aqui. Agora que eu tô gravando, não tem nenhum aqui em casa. Então é isso que eu tenho tido esse cuidado de não gravar mais quando eles estão em casa, de ter um cuidado maior do que eu vou estar postando, do que eu vou estar falando sobre eles, um filtro muito grande. Tem várias situações sobre eles que eu nunca na vida coloquei aqui na internet, que quem me assiste só pela internet não faz a mínima ideia, e que as pessoas do meu convívio pessoal, da nossa troca, sabem, porque em conversa a gente vai falando, mas tem coisas que eu preservo a intimidade deles e também a minha. E isso a gente tem que pensar muito. Até que ponto eu posso fazer um vídeo, TikTok, Reels, Story, aquele negócio aqui do YouTube mesmo, como é que é? O Shorts, falando de coisas íntimas da minha família, expondo situações delicadas às vezes, para receber esse tipo de ataque da internet. Então, eu acho que assim, tem que cuidar muito com o que se posta e cuidar muito com o que se comenta. Se eu vou fazer um julgamento, não faça. Não faça. A melhor coisa que a gente tem. E isso, assim, eu levo a respeito de notícias no geral. Eu não comento mais sobre notícias, eu não falo. Se eu leio um post de alguma coisa que eu não concordo, que eu acho que a pessoa estudou pouco, eu não comento, mesmo sabendo que aquilo tá errado, porque eu não vou mudar a opinião daquela pessoa, e não é a minha intenção mudar a opinião daquela pessoa. A minha intenção é que talvez eu estude um pouco mais para entender porque que ela tá pensando aquilo ali ou não. Mas eu não vou comentar. Se eu encontrar ela pessoalmente, a gente entrar em conversa, é uma coisa, mas agora aqui, pela rede social, Bom, gente, era isso. Me estendi demais nesse vídeo, que era só para ser um comentário rápido, acabou indo bastante tempo. Tenho que seguir passando minhas notas por aqui, porque o tempo voa. E eu tenho mais uma prova para corrigir. Hoje eu preciso corrigir prova de 2 turmas, corrigi de uma turma, terminei, vou passar as notas. E agora já me atraco na outra turma, eu não sei para que eu fiz isso. Eu deixei a turma maior por último. Eu sempre faço isso e sempre me arrependo, porque aí eu sei que vai demorar muito mais do que já demorou essa. Essa aqui eram 20 alunos, 20 provas, mas agora eu tenho 27 provas e a prova é maior. Ai, senhor, eu preciso corrigir isso hoje. Então, por hoje era isso. Uma boa semana. Tchau, tchau.